Olá, somos o grupo Contadores de Histórias Boi da Manta. Desde 2003, seguimos com a manutenção da cultura popular através da oralidade na arte de ouvir e contar histórias. Sendo assim, bem-vindos ao Pode Contar. Nesse podcast, te convidamos a abrir os ouvidos e o coração para escutar as mais belas histórias que permeiam a cultura do nosso povo e da nossa região. Aqui, você vai ouvir muitos contos encantados das mais diferentes princesas dos mais diferentes reinos, contos populares. É aquele que meu avô contou pra mim e eu vou contar pra vocês aqui agora. Contos do nosso folclore brasileiro e até contos de assombração. Bora lá? Esse projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo Municipal de Sete Lagoas, edital 02/2024. O trem de ferro, quando sai de Pernambuco, vai fazendo fuco-fuco até chegar no Ceará. Rebola, pai rebola, mãe rebola, filho. Eu também sou da família, também quero rebolar. O trem de ferro, quando sai de Pernambuco, vai fazendo fuco-fuco até chegar no Ceará. Rebola, pai rebola, mãe rebola, filha. Eu também sou da família, também quero rebolar. O trem de ferro, quando sai de Pernambuco, vai fazendo fuco-fuco até chegar no Ceará. Rebola, pai rebola, mãe rebola, filha. Eu também sou da família, também quero rebolar. Dizem que foi assim que eu ouvi dizer e que vou contar para você. O trem de ferro chegou em Sete Lagoas no ano de 1896. As pessoas contam, tá lá no livro do escritor Francisco Timóteo, que já partiu dessa para melhor, mas está escrito lá, entre linhas ferroviárias, que quem trouxe o trem de ferro para Sete Lagoas foi um indígena, sim, da tribo Goitacazes, lá do Rio de Janeiro. Diz que o menino sonhava em ser maquinista, saiu do Rio de Janeiro, foi parar em Ouro Preto. E quando a linha de trem de ferro foi ficando pronta para esses lados de cá, ele embarcou na Maria Fumaça e veio trazendo ela. A Maria Fumaça desse indígena era diferente. Ela tinha um apito personalizado. Ele sonhava em colocar nela o apito dos navios que ele via chegar no Rio de Janeiro. E as pessoas contam que ele mandou trazer lá do Rio de Janeiro um apito com Silvio Longo só para colocar na Maria Fumaça dele. E quando Horácio, o índio do Brasil, o maquinista, o indígena, chegava em Sete Lagoas, todo mundo já sabia que era a Maria Fumaça dele. O trem de ferro, quando chegou em Sete Lagoas, trouxe muita coisa boa. A cidade era uma cidade dominada pelos escravocratas, que não gostava dessa ideia de progresso, de trem de ferro aqui não. Junto com o trem de ferro, claro, veio a Central do Brasil, que era uma empresa do Império que tutelava as linhas de trem de ferro. Diz que Dom Pedro sonhava em ligar o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, pelas linhas de trem de ferro. De maneira que onde o trem de ferro vem chegando, também fez chegando a mão de obra especializada. Em Sete Lagoas, cidade dominada pelos escravocratas, era uma cidade que não tinha a mão de obra especializada. Logo, o movimento dos ferroviários formou-se na cidade e junto com isso veio o progresso. Foram os ferroviários. Foi Horácio, o índio do Brasil, junto com outros colaboradores, que começaram a trazer o sentimento progressista para a cidade.
Sim, a cidade se viu dividida politicamente. Não é que essa mão de obra que era escravizada, quando começou a migrar para a construção da rede ferroviária federal e para, claro, a ferroviária de Sete Lagoas, tinha que aprender a ler e a escrever. Eles não queriam mais trabalhar nas fazendas onde eram escravizados e trocavam o seu serviço apenas por um prato de comida. Começaram a trocar o serviço por dinheiro. Percebeu-se que teriam que alfabetizar essa mão de obra. Logo, Vó Fina começou a ajudar todo mundo. Foi Vó Fina que começou o movimento de alfabetização dos ferroviários. Junto com esses tantos ferroviários, também começaram a mexer nas expressões culturais do nosso povo. E logo fundaram a Banda de Música União dos Artistas. Não é que dessa Banda de Música União dos Artistas surgiu então os Irmãos Marambaia, um grupo de irmãos negros que morava ali perto do Papavento, onde hoje é o Supermercado Santo Antônio e o Sesc. Ali tinha um Papavento que tocava uma roda d'água que alimentava a caixa d'água da estação ferroviária. Os irmãos Marambaia moravam ali e por muitos e muitos anos eles tocaram nas noites sete-lagoanas, fazendo os carnavais e os bailes de hora dançante do Clube Democrata e do Bela Vista Futebol Clube. Foi assim. Os ferroviários foram tão importantes, mas tão importantes para Sete Lagoas. Horácio Índio do Brasil, ao perceber que as pessoas subiam a serra, onde tinha um cruzeiro que era a passagem dos tropeiros e uma capelinha em honra a Santa Helena que foi construída, quando ele percebeu que o povo subia por ali em trilhos, ele juntou com outras pessoas na cidade e fizeram aquela estrada que sobe a Serra de Santa Helena. Ali era ponto de tropeiros. Os tropeiros vinham do sul de Sete Lagoas, subiam, passavam em frente ao casarão, que antes era uma casa paroquial, subiam pela rua direita, que é a atual rua Paulo Frontin, viravam a rua Vila Lobos e ali chegavam na Lagoa do Cercadinho, onde tinha um cercadinho para trocar as mulas. Trocavam-se as mulas ali e de lá iam subindo a serra para sair em Inhaúma e dali sair lá em Diamantina. Buscavam as pedras preciosas em Diamantina e levavam mantimentos. Na volta, trocavam novamente as mulas na Lagoa do Cercadinho, passavam em frente o casarão e iam sentido a Paraty, no Rio de Janeiro, a atual Estrada Real. Nesse movimento todo, era muita história que ia e voltava. Os tropeiros fizeram um grande movimento. E quando surgiu o trem de ferro, eles já saíam daqui, de Sete Lagoas, rumo a Diamantina. Depois a linha foi se estendendo, pegou um entroncamento para Pirapora e terminava em Buritizeiro, onde conseguia levar as encomendas para o outro lado do planeta, lá na Europa. Porque de lá desciam as encomendas no vapor até Ponta de Areia, lá na Bahia. Bom, sendo assim, Sete Lagoas virou a princesinha do sertão. Ligava-se a nossa cidade com boa parte da Bahia, no Nordeste, povo que descia de vapor até Buritizeiro, pegava o trem e vinha para cá com a esperança de ir para a capital do Brasil, o Rio de Janeiro.
Nessas andanças tinha muita história, mas tanta história. O povo conta que uma vez os tropeiros saíram lá da Gamela, da Zona Sul, onde é o bairro Várzea, passaram no Campo do Escorrega e estava acontecendo uma grande festa. Era a festa de Pentecostes, festa do Divino Espírito Santo. O pároco da época, Monsenhor Messias, homem bravo, de pulso firme. Naquela época a igreja ainda ditava as regras para a sociedade. Os tropeiros saíram da festa de madrugada e vieram andando com suas mulas e passaram em frente à lagoa, a barragem dos Paulinos, onde é a Lagoa Paulino. Lá tinha a Lagoa Paulino e a Lagoa do Mucuri, onde hoje é o Lago Palace Hotel. Ali tudo foi aterrado. Ali era a Lagoa do Mucuri. Ainda tem um pedacinho dela em frente à sede da ACI, Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas, antigo cinema, onde é a Praça da Feirinha. Tem um pedacinho da Lagoa do Mucuri ainda. Os tropeiros, passando pela barragem dos Paulinos, pela Lagoa Paulino, avistaram a lua refletindo a sua luz bem no meio da lagoa. E não é que os homens, tomados pela marvada cachaça, amarraram uma aposta para ver quem era o valente? Aquele que conseguisse, com a sua mula, atravessar a lagoa e chegar até a lua, ganhava a aposta. Eis que os três partiram com suas mulas em direção onde estava marcada a lua no meio da lagoa. Eles foram galopando, galopando, logo as mulas foram ficando cobertas de água e dizem, eu não sei, me contaram que eles desapareceram. Marisa da Conceição Pereira me contou que no meio da lagoa, onde tem aquela fonte luminosa de hoje, tem um sumidouro que sai lá do outro lado do mundo. Se é verdade, eu não sei. O que me contaram, e eu estou contando, é que os tropeiros nunca mais foram vistos por ali. Você me chama, meu tropeiro. Eu não sou tropeiro, não. Sou arrieiro da tropa Marculino. O tropeiro é meu patrão. Os tropeiros vêm chegando, vem pedir a rancharia. Chama os donos da morada Marculino pra ouvir a cantoria. Você me chama, meu tropeiro. Eu não sou tropeiro, não. Sou arrieiro da tropa Marculino. O tropeiro é meu patrão. Palmatória, quebra-dedo, chicote deixa vergão, cacetete quebra costela Marculino, mas não quebra opinião. O movimento dos ferroviários em Sete Lagoas foi tão importante, mas tão importante, que a cidade se viu dividida politicamente. Sim, até no futebol a cidade era dividida. Vejam bem que quando o trem de ferro veio para cá, a cidade começou a crescer para o norte e para o leste. Tanto que o historiador Dalton Andrade,
Compara a linha de trem de ferro ao muro de Berlim, que dividia a cidade bem ao meio. De um lado, os ferroviários, os operários da linha de trem de ferro, que o bairro Boa Vista chegou a ser apelidado de bairro dos funcionários ou bairro dos operários. Hoje chama Boa Vista, mas era um apelido carinhoso. Lá tinha de tudo. Tinha delegacia, tinha a casa delas. A casa das mulheres, meu filho, que tinha lá. Até pouco tempo atrás tinha lá o querosene. É onde as pessoas iam divertir, viu, meu filho? Mas isso não é pra você que é pequeno, não, viu? Depois você pergunta à sua mãe, que ela é mais velha, seu pai também vai te explicar o que é isso. Mas dizem que o bairro ditava as expressões culturais do nosso povo. Do outro lado, a cidade velha, onde é o bairro Canaã, onde é o centro da cidade, onde hoje é o Mercadão. Sim, a parte de trás virou centro. Vejam bem que a Catedral de Santo Antônio é virada para o sul, lá para o lado da Gamela. Ali é que começou Sete Lagoas. O povo diz, e foi Márcio Vicente que me contou, aquele que escreveu um livro sobre Tiradentes, Márcio Vicente me contou que a cidade nasceu foi ali, no Córrego das Melancia. Dizem que Fernão Dias, aquele bandeirante, mandou enforcar o filho dele lá perto de Fidalgo, em Pedeupoto, porque diz que o filho dele estava traindo ele, traindo a bandeira. E lá mesmo ele enforcou o filho dele. Parte dos bandeirantes não concordaram com os desmandos de Fernão Dias e com aquela covardia e separaram a bandeira e vieram parar perto do Córrego das Melancia, onde avistaram as lagoas. Contaram 7, mas atualmente a cidade tem mais de 36 lagoas. 7 é que coloca o nome na cidade. Dizem que ali se formou uma vila e logo tornou-se Sesmarias de Sete Lagoas, e bem no alto, no final da cidade, construiu-se a Catedral de Santo Antônio, que na época era a Capela de Santo Antônio. Depois virou catedral, mas isso aí é outra história. O certo é que lá era o final da rua, da cidade. Atrás da capela foi construído o casarão, uma casa paroquial. E subindo a rua Benjamin Constant, bem ao lado da rua direita, construiu um cemitério. Sabe onde que era o cemitério? O cemitério é onde é o santuário de adoração. Em frente àquela área de velórios ali. Ali, meu filho, foi um dos primeiros cemitérios da cidade. O povo fala que o primeiro mesmo foi construído lá na Fazenda Velha. Mas foi construído ali um cemitério. E anos depois, quando a cidade veio o trem de ferro, a cidade cresceu toda para cá. A rua Monsenhor Messias passou a ser centro, um centro comercial. A rua lá Sanci Cunha veio, a rua Antônio Olinto, tudo era muito movimentado em volta da estação da ferroviária. Ali tinham vários trilhos de trem de ferro e passavam as máquinas, sim, bem pertinho de onde é o Sesc hoje. Tinha um curral enorme, onde tinha o trilho, o trem de ferro e os vagões que levavam a boiada para lá e para cá. Bem no centro, onde hoje é a estação de transbordo, ponto final das lotações, tinha o armazém da Rede Ferroviária Federal, armazém da Central do Brasil, onde pesava tudo que entrava no trem. Sim, o trem de ferro começou a escoar a produção agrícola
e também a produção agropecuária de nossa cidade. Não é que a nossa cidade ficou ligada com a capital do Brasil, o Rio de Janeiro? Nós ficamos muito importantes, meu filho. Pensando em toda essa movimentação, eu disse já que tinha que especializar a mão de obra. Depois que Vó Fina ensinou a ler e a escrever, e que a banda de música União dos Artistas ensinou as músicas a Horácio o Índio do Brasil, junto com seus colegas e um monte de professores, começou a montar uma escola profissional da Central do Brasil. A escola profissional formava os oficiais. Era oficial marceneiro, oficial forjador, oficial fresador, oficial torneiro mecânico, oficial mecânico industrial, oficial pedreiro, oficial carpinteiro. Não tinha essa coisa que a gente chamava pessoa só de pedreiro, não. Tinha que pôr o nome na frente primeiro. Oficial. E assim, os oficiais da Central do Brasil começaram a construir Sete Lagoas e a trazer um sentimento progressista. Logo, para fazer a alegria, não é que fundaram o time mais bonito que tem no mundo. Para mim é o principal time de futebol do mundo. Porque eu sou belavistano. Bela Vista Futebol Clube. O maior dos maiores. O primeiro time do Brasil a fazer uma excursão na Europa, meu filho. Sim. Aqui, no time do Bela Vista, jogou um dos maiores jogadores de futebol do mundo. Meu pai contava para mim, Genuíno, que dibrava todo mundo e fazia gol. Já meteu muito gol no Botafogo, viu? Que eu sei que já. E outros tantos jogadores. O certo é que o time do Bela Vista era mantido pelos ferroviários. Logo, os fazendeiros fundaram o Democrata Futebol Clube. De maneira que a cidade ficou dividida. De um lado, o Democrata Futebol Clube, que os torcedores às vezes vinham até lá da Gamela. E do outro, o Bela Vista Futebol Clube. Mas o certo é que o Democrata e o Bela Vista tinham seus estádios separados, todos no bairro Santa Luzia. Que é preciso falar que o bairro Santa Luzia antigamente era bairro de garimpeiros. Ali tinha muita cacimba de cristal. Logo que o trem de ferro chegou, pararam de trabalhar no serviço ruim do garimpo e foram trabalhar na Central do Brasil. Sim, e também depois na Rede Ferroviária Federal. Bom, o tempo passa e logo chega em Sete Lagoas o movimento dos guzeiros. E não é que eles fundam um time do Ideal Futebol Clube? Aí os gameleiros, quem mora na Várzea e no São Geraldo, passaram a torcer para o Ideal. De um lado, Bela Vista. Do outro, Democrata Futebol Clube. Até hoje, a gente que mora no garimpo, a gente chama os torcedores do Democrata de pó de arroz. Porque era só gente branca e bonitinha. Era o povo que tinha mais dinheiro. Bela Vista, timão da massa. Depois veio o Ideal, time dos guzeiros. E logo a Gamela inteira fez a torcida do Ideal. E não é que nesse meio a fábrica de tecidos de Sete Lagoas, que já existia, junto com o trem de ferro, resolveu bancar o time do têxtil. Tinha até salão de dança, era o salão do têxtil. De maneira que o povo do Progresso, que também era um garimpim ali encostado no São Geraldo, começou a torcer para o têxtil. O povo da Gamela começou a torcer para o Ideal. O povo do garimpo se dividiu.
o bairro Canaã torcia por Democrata e o bairro Santa Luzia, o nosso garimpão, era todo mundo do Bela Vista Futebol Clube. O Bela Vista era o periquito, o Democrata era o jacaré. E assim, o quadrangular do campeonato amador de Sete Lagoas era melhor do que o campeonato brasileiro atual, meu filho. Era campo cheio, às vezes a gente pulava até o muro para assistir o Bela Vista jogar. De vez em quando a gente pulava o muro porque não tinha dinheiro para comprar o ingresso, mas o ingresso era de graça. Mas o gostoso mesmo era pular o muro para poder ver o BV jogar. É o Verdão na área. A cidade dividida assim, crescendo para o lado de cá. A Serra de Santa Helena começou a ganhar uma expressão notória de sua fé. A capelinha da Serra já construída, um cruzeiro novo, porque a primeira cruz que tinha lá nos anos 70, caiu um raio nela, rachou ela no meio. Diz que é que o povo estava investindo muito em pecado e Deus castigou. O bispo da época mandou fazer uma cruz de cimento, que é essa cruz que está lá, esse cruzeiro. E a festa de Santa Helena em Sete Lagoas é atípica. A gente comemora Santa Helena, porém, a festa acontece em maio, no dia de Santa Cruz. Procurando saber por que disso, é porque Santa Helena, rainha de Constantinopla, era apaixonada pela história de Jesus Cristo. Dizem que certa vez ela montou uma cruzada e atravessou o mar com seu navio para ir até Jerusalém buscar a cruz que Jesus Cristo foi pregado nela. Chegou lá, ela não achou a cruz, só achou os pregos, os cravos que cravaram as mãos e os pés de Jesus na cruz. Ela recolheu essa relíquia, entrou em seu navio com sua cruzada e na volta o mar estava revolto. O mar estava tão forte que todos ficaram com medo do navio afundar. Dizem que várias caravelas já tinham afundado. Santa Helena, com medo disso, julgou os cravos que pregou Jesus Cristo no mar. E naquele instante o mar se acalmou. E esse foi o primeiro milagre atribuído a Santa Helena. Mas o certo mesmo, e eu ouvi dizer, não sei se é verdade, é que a capelinha de Santa Helena foi construída para dar suporte ao movimento dos tropeiros que subiam o morro e ali eles se aportavam para poder ranchar, fazer uma rancharia. Dizem que um fazendeiro que morava ali na região perdeu a sua filha no meio do mato. Diz que a menina saiu e ficou perdida no meio do mato. O fazendeiro ficou tão desesperado, que ele fez uma promessa. Onde ele encontrasse a filha dele, ele ia mandar erguer uma capela para Santa Helena. É porque diz que é a santa que você tem que rezar para ela quando você perde as coisas. Que foi ela que achou os cravos de Jesus, não contei? Não é que ele achou a menina justamente onde hoje é a capela de Santa Helena? Essa história eu ouvi contar. Eu estou contando do jeito que eu ouvi. Porque quem conta um conto, aumenta um ponto. Contei. Embarcar! Vamos! O trem tá saindo!